Meus amados, então vamos abrir o livro dos Salmos, né? Então nós vamos hoje tentar fazer uma façanha. Quer dizer, eu não vou conseguir fazer isso, que é comentar o livro dos Salmos. Não tem como em uma aula e meia, mas eu vou tentar dar pelo menos aqui algumas diretrizes, alguns parâmetros e uma orientação para que, se vocês quiserem continuar o estudo, vocês já tenham aí por onde está seguindo, né? Mas aí, pelo menos as informações principais eu vou passar para vocês, tá? A respeito do livro de Salmos. O livro de Salmos, você já sabe, né? Aquele livro, quando o irmão é pego assim distraidamente, uma oportunidade aqui, meu amado, sobe aqui. Aí lá vai ele, não leu Bíblia, não leu nada, né? Abre no meio da Bíblia, qualquer salmo que abrir ele lê e acha que está tudo certo. Não é assim, né, irmão? Então, os Salmos, o livro de Salmos, ele, olha aí, ó Deus falando, tá vendo? Aconteceu isso, né? Isso aqui a gente percebe que muitos fazem isso, né? É assim, né? Para não ficar somente nas minhas palavras e tal, né? Aí abre lá e lê um salmo assim, como se não houvesse necessidade, como os outros livros da Bíblia e as outras passagens, de ter um estudo, de ter uma reflexão, né? Então nós podemos falar que é o livro do desavisado, né? Mas a gente vai ver que não é assim, né? A gente precisa, como qualquer outra passagem da Bíblia, a gente precisa entender o salmo, né? E a gente vai perceber, eu acredito, que aqui na nossa conversa, nossa reflexão, que há muitas coisas interessantes e muitas coisas que talvez a gente não tinha percebido mesmo tendo lido, né? Ou lendo os salmos como a gente lê. Alguns fazem devocionais, não sei se vocês fazem. Devocional é onde você pega passagens diariamente, né? E vai refletindo. Ou fazem aquela leitura anual. Vocês fazem não? Leitura anual? Vou ler a Bíblia no ano todo. Tem alguns irmãos que têm essa prática, eu acho. Eu acho um negócio assim interessante. É superficial, é uma coisa muito limitada, mas eu acho interessante. Pelo menos você vai conhecendo a Bíblia assim, né? Você vai se familiarizando com a Bíblia, né? Aí não fica mais naquele negócio, vamos ler o livro de Obadias, aí pronto. Aí é o desespero. É o desespero, né? Até quando saiu aquele Pokémon, lembra do Pokémon GO que o povo ficava procurando? Aí o irmão disse assim, achar Pokémon é fácil, eu quero ver achar Filemon. E é no Novo Testamento, hein? Filemon é no Novo Testamento. Imagina Naum, né? Esses livros assim que a gente fala, nossa, onde está e tal. Porque são pouco expostos, são pouco lidos, né? E pregado e tal. Que eu acho uma pena e um pecado. Porque há mensagens tão ricas nesses livros, irmãos, né? O Filemon mesmo. O Filemon, nossa, 25 versículos só tem essa carta. Mas tem uma mensagem poderosa, né? de perdão, de reconciliação, de salvação. São mensagens assim essenciais para o Evangelho. Mas bora lá. Então os Salmos, a gente vai perceber que tem uma série, e mesmo a gente lendo, a gente lia, vocês vão daqui a pouco confirmar isso. Nossa, eu nunca percebi isso aqui, e está aqui. Não é uma coisa que a gente, nossa, vamos aqui investigar e tal. Não, está aqui. É que a gente lê tão superficialmente, tão corrido, como a nossa vida é, né? Corrida. Então a leitura da Bíblia também a gente faz assim, negócio corrido, muito. O que é o estudo, irmão? O estudo é a proposta de nós pararmos, ler com calma, ler pensando, ler comparando. Isso é estudo. Então é por isso que muitos irmãos, inclusive alguns, leem a Bíblia, mas não entendem, porque a Bíblia não é como um jornal, não é como um gibi. Não é como qualquer outro livro, que você vai lendo, e talvez no final você entendeu e tal, né? Você vai entendendo. Não, a Bíblia, ela primeiro que não é um livro só, já começa por aí. É uma coleção de 66 livros. Então, olha só, né? Isso aqui é um livro, e é um livro. E olha que aqui tem cinco livros, na verdade, né? Mas vamos colocar que fosse um só. Comentário de uma coisa só. Por exemplo, comentário no livro de Salmos, está aqui. Venha, meu amado, para cá. É tudo? Não, nós temos hoje uma aula aqui. Posso ficar? Pode, não tem problema, se não se importar. Você congrega aqui, não? Não? É que é o curso mais específico para os irmãos daqui.
Eu não sei se vai ser proveitoso. Tudo bem, pode ficar. Então, por exemplo, aqui é um livro, né? Imagina só, um livro. Então você vai lendo. Agora a Bíblia não, são 66 livros. Sim. E para agravar, são mais de 40 autores. Olha só, você estudou isso em Introdução Bíblica, não foi? A gente teve ainda essa daí. Introdução Bíblica? Teve. Foi o professor Eduardo. Quando falou sobre a Bíblia lá da... Isso, então a gente chama de bibliologia, onde a gente estuda a Bíblia, né? Sim. A sua formação e tal. Então 40 autores, 66 livros, 2 línguas diferentes, o hebraico e o grego, que não tem muito a ver com a nossa língua portuguesa. Para piorar, culturas diferentes. Para piorar, são 40 pessoas, no mínimo 40, que elas são diferentes em épocas, em formação. A gente está falando de pescadores, de analfabetos, de doutores, de estadista, de poeta, ou seja, gente assim, das mais diversas formações, né? Então tudo isso vai, cultura, como eu falei, diferente. Então existem termos que não tem nada a ver com a gente, então a gente não entende. Embora a palavra ela seja a palavra traduzida, que a gente entenda a palavra, mas é a palavra de hoje, não a palavra como significava naquele contexto cultural. Então percebe, é uma dificuldade enorme. E os Salmos, o que acontece? Os Salmos é uma coleção, é quase que uma mini Bíblia, né? Então é uma coleção de vários outros livros, tanto é que a gente vai dividir ele em 5 livros aqui e a gente compara com o Pentateuco. Mas aqui também tem por volta de, agora esqueci, mas acho que são 40 autores também. Olha só, quando fala Salmos de Davi, a maioria a gente ouve falando, né? Salmos de Davi, como se todos os salmos fossem Davi que tivesse escrito. Não foi. Davi escreve 73 salmos conhecidos, né? Então, ou seja, ele escreve mais da metade, são 150, né? 150, então 73 mais da metade foi Davi que escreveu esses conhecidos. Mas tem outros mais, ou muitos outros, que a gente não sabe quem escreveu, e os outros tem lá, o salmo mais antigo, que é o salmo de Moisés, se não me engano é o 90, salmo de Salomão, 92, e por aí vai, né? Mas a gente então vai começar estudando aqui o livro de Salmos com algumas informações. Se vocês quiserem anotar, tá? Eu acho que eu vou até editar, que vai ficar melhor do que eu escrever, porque nem vai caber ali. Eu vou mostrar para vocês primeiro esses títulos que vão aparecendo nos capítulos, né? Então lá, eu vou falar sobre alguns termos que indicam o caráter da composição. Então, outra informação importante para a gente compreender. Salmos, irmãos, é um livro de música. Olha só, é como se fosse uma harpa, a harpa nossa, né? O cantor cristão, não sei, cada igreja tem e denominação tem os nomes diferentes, mas é um livrinho de música. Então, Salmos é o livro de música dos judeus, tá certo? Dos hebreus. O nome no original é Terrilim. Terrilim. Isso no hebraico quer dizer louvores, né? Sefer Terrilim, livro dos louvores. Psalmoi, que é o título, no caso traduzido para Septuaginta, ou seja, no grego, levou o nome de um instrumento, que é o psalmoi, né? Então ficou salmos, tá? Mas é um instrumento e é um livro de música. Então, cada capítulo desse é uma música. Sendo música, eles têm o quê? Tem tom a ser cantado, tem nota, né? No caso também a ser tocada. Então a gente vai ver tudo isso aqui escrito aqui. Então os primeiros termos que eu vou passar para vocês, eles indicam o caráter da composição. Que característica tem essa composição? O primeiro é mismor, M-I-Z-mor, mismor. O que isso quer dizer? Quer dizer fazer uma melodia ou um cântico, né? Então pode colocar mismor, fazer melodia. Música, não, tu lida com música não? A irmã também não? Música? Não, né? Instrumento, nada? Canta só. Canta, meu amado. Qual é o teu nome? Reinaldo. Reinaldo, coisa boa. Você canta, então mais ou menos você vai poder me ajudar aí. Porque assim, a música ela é trina, como Deus é trino, né? Ou triuna, a música é trina. Tem melodia, ritmo e harmonia. Não é isso? Olha aí, não estou errando não. Ainda bem que tem um aqui para me ajudar.
Então o que acontece? A melodia, fazer melodia, né, nesse termo mesmo, quer dizer um cântico com acompanhamento musical. É o Salmo 3. É só abrir a Bíblia no Salmo 3. Salmo 3. É melodia? Isso. Você gosta de estudar? Eu ia fazer teologia, né? Quando eu era da Pentecostal, eu ia estudar Batista, não tem tanto. Sim. Então pronto, quem sabe é aqui que vai fazer, né? Vai ser para nós um prazer. Quanto é? No intervalo eu te dou as informações. Pode ser? Então vamos lá, irmãos. Mismor, fazer melodia. Salmo 3. O Salmo 3 é um exemplo, né? Eu vou falando para vocês e dando alguns exemplos. Então, este Salmo de número 3, ele era cantado com um instrumento musical, ou um acompanhamento musical. Quando eu falo assim, talvez vocês achem estranho, porque assim, é difícil hoje nós termos alguma música, ou melhor, alguma coisa cantada sem nenhum instrumento, não é? Difícil, né? No mínimo um tecladinho, e é o mais prático, né? Porque no teclado lá você põe tudo, né? Você põe toda a banda, a orquestra no teclado. Mas o instrumento musical, até mesmo na igreja primitiva, na igreja do Novo Testamento, era algo muito raro ou não tinha. Essa questão de instrumento trazido para a igreja, né, no ajuntamento cristão para adoração, isso é relativamente novo. Algumas igrejas pentecostais, principalmente, elas há pouco tempo elas tinham a proibição de alguns instrumentos. Guitarra nem pensar, né? Isso era do diabo. Não é não? Bateria também não. No máximo tinha um órgão, algumas que tinham lá a chamada orquestra, então era instrumento de sopro, né? Mas jamais pensar em guitarra, pandeiro, não, isso é da macumba, é do terreiro. Não é, atabaque, né? Que aqueles lá do dia. Não, jamais. Então assim. Chama macumba, como você vai? Isso, então esses instrumentos eles eram mal vistos, na verdade, pela igreja, e era relativamente novo, né? Mas a gente percebe que no Antigo Testamento não, os instrumentos eles eram usados no contexto cultural de Israel, como é na África também, a gente percebe muitos instrumentos de percussão e tal, né? Tudo que tinha muito aqui era instrumento de percussão, embora tinha flauta, a gente vai ver outros instrumentos. Mas a questão assim, por exemplo, quando se canta sem instrumento nenhum, como se chama? Vamos cantar a capela. Não é capela. O termo é a capela, né? Faz, irmão. Então nós falamos assim, por que cantar a capela? Vamos cantar a moda da igreja, ou a moda da capela. A capela é referência à igreja. Então, poucos sabem disso, mas quando vamos cantar a capela, porque estavam fazendo referência como se cantava na igreja. A capela é a igreja. Então, como se cantava na igreja? Sem instrumento nenhum, né? Então, há pouco tempo que os instrumentos foram sendo introduzidos na igreja e tal. Então, por isso, talvez para nós soe estranho a gente falar assim, mas como que o salmo aqui, ele era uma música e não era cantado com instrumento? Muitos não eram, era só mesmo as vozes. Eu acho lindo, inclusive, né? Mas vamos lá. Aliás, nos quartetos a gente quase não vê mais, né? É uma coisa linda que as igrejas, infelizmente, elas foram abandonando aqueles quartetos, né? Que quem tem 10, 15, 20 anos vai lembrar que tinha uns quartetos assim, ainda tem e tal, né? Mas muito raro. Então o Salmo 3 é uma referência. Não tem um título na Bíblia de vocês aí? Pelo menos na minha está assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. Salmo de Davi, quando fugiu de diante da face de Absalão, seu filho. Então cada salmo, a maioria deles, vai ter um título, vai ter a referência, né? Esse salmo foi composto nessa situação, nessa situação e nessa situação. Esses salmos, eles tinham, como toda música, já que a gente está falando de música, que é o livro de Salmos, as músicas também, no meio da igreja, no meio evangélico, infelizmente, está uma decadência enorme. Não existe mensagem, não existe teologia saudável, né? É um linguajar que você precisa ser químico para entender, você precisa ser cientista
placa tectônica. Tá lembrando de algum aí? Né? Então, fala, nossa, mas era um negócio tão... Isso quando são aqueles que não são baseados na Bíblia, né? Porque é aquele lá que fala assim, Deus não rejeita a oração é alimento, mas alimento é a palavra de Deus. Tem muito conteúdo que infelizmente eles não são bíblicos, eles não têm, aliás, mensagem a passar, nenhuma, né? E a música no Brasil, a música gospel, na verdade não é o gospel no Brasil não é um segmento. Por exemplo, tem samba, tem rock, tem jazz, tem MPB e tal, não tem? Então são segmentos. A música no Brasil, evangélica, é um mercado. O gospel no Brasil é um mercado, não é um segmento, né? Tanto é que você vê todos os segmentos no gospel, na música gospel tal no Brasil. E é bipolar. A música no Brasil é bipolar, porque a gente está cantando assim: abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida e tal, né? Aí a segunda música canta assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Jesus fala assim: decide, você quer abrir mão ou quer ser por direito? Vocês entendem, irmão? Então a gente canta, na verdade nem sabe que se canta, muitas vezes não é a expressão do coração, não é aquilo. Fala-se que o crente mente na hora do louvor, é o que mais mente, declara coisa que não está disposto a fazer, fala daquilo que não sente, que não é verdade, não é algo consciente, não é? Então a gente percebe, irmãos, que, e assim, as músicas, elas precisam de fato ter, eu acho muito interessante, igrejas que elas têm geralmente uma banda, né? Não são grupos, tem uma banda, e como tem uma mensagem da noite, então as músicas, elas vão inclusive ter conexão com a mensagem, porque se canta às vezes um monte de coisa que não tem conexão uma com a outra, e se prega uma coisa totalmente diferente do que foi cantado. Então não há algo temático do começo ao fim do culto para se ter uma compreensão, porque infelizmente nas igrejas pentecostais, que são as nossas, a gente tem culto não de cunho instrutivo, reflexivo, é de cunho emocional, né? O povo chora, se arrepia, né? Sente o arrepio no espinhaço e tal, se emociona, se quebranta, mas no final do culto não se tem uma mensagem que se leva para a vida, nem pelas músicas e muitas vezes nem pela pregação. Então a gente tem uma prima minha, ela faz acho que ainda está fazendo, com a igreja metodista, trabalho na casa, Fundação Casa, né, antiga FEBEM, e eles estavam cantando lá, aqueles meninos, né, 2,5 metros, tudo menino, tudo tal, e cantando lá, e eles cantando aquela música lá, e o diretor lá, né, acompanhando e tal, né, e lá eles cantando lá: vamos pisar na tropa, quebrar as cadeias e saltar a muralha. Aleluia, oh aleluia. Os internos falaram assim: pastor, é nós, hein, depois. É isso? Está tudo errado. É o que os meninos querem, irmão: quebrar a cadeia, pisar na tropa e saltar a muralha. Então, vocês conhecem o louvor, né? Não é? Da Batista. Quem é da Batista conhece, né? Vamos saltar uma tropa e pisar. Aleluia. Então tem, né? Então assim, a mensagem não era adequada para o local, tá certo? Então a gente precisa ter aí essa mensagem adequada através da música. Então vamos ver esse outro termo que indica o caráter. Então o primeiro é esse, né? O mismo quer dizer uma melodia ou uma música, um cântico acompanhado, com um instrumento musical. O segundo é masquil. Então anotem: masquil, M-A-S-Q de queijo, U-I-L, masquil. Masquil. O que é? Quando aparece um salmo com esse subtítulo, masquil, isso quer dizer que esse salmo é um salmo de instrução, é um salmo didático, é um salmo que tem por finalidade instruir, ele tem uma mensagem instrutiva, tá? Então masquil quer dizer uma instrução, é um salmo didático, né? São 13 vezes no mínimo que aparece esse salmo. Por exemplo, Salmo 32. Salmo 32 vai ter esse exemplo aí. Olha que coisa interessante. Masquil de Davi.
Não tem lá na Bíblia de vocês, ó? Másquio de Davi? Sim. Tem, não tem? A maioria das Bíblias tem, a mais simplesinha tem, né? Másquio de Davi. Então esse salmo, que foi escrito pelo rei Davi, ele tem um cunho, ele tem um conteúdo instrutivo, tá certo? Ele tem um cunho didático. Então esse salmo tem um teor didático. A mensagem que se tem aqui é instrutiva. Então é um salmo que, cantado, ele queria passar para aqueles que estavam ouvindo uma lição de vida. Que no caso aqui, o Salmo 32, ele foi escrito relatando o período que Davi ficou lá em pecado, que ele cometeu o adultério e o assassinato lá do esqueci o nome do cidadão. Urias, né? Urias, isso. Então nesse período ele vai descrever, olha que coisa interessante: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Ele está descrevendo aqui a vida dele nesse período que os estudiosos dizem que foram um ano, até o Natan lá, né? Foi, e aí ele só, inclusive, confessou o pecado porque foi revelado o pecado. Porque o Davizão, ele estava ali, como muitos, escondendo até a última hora, até Deus falar: olha, aqui eu vou expor o teu pecado. Mas aqui ele começa a falar desse período, e a gente percebe, irmãos, que sofrimento que Davi passou. Então era um pecador que Deus quer, ou seja, aquele pecador que quando peca sofre por causa do pecado. Porque tem uns pecadores aí, não é verdade, irmão? Não é não, né? Não é? É sério, o povo hoje peca e vem assim para a igreja com óleo de peroba na cara, irmão. Não é? Como se nada tivesse acontecido, não tem contrição, não tem arrependimento, não sofre por causa do pecado. Isso é um mau sinal, é um péssimo sinal, porque o crente tem o Espírito Santo, ele peca e ele não se incomoda com o seu pecado. Isso é um mau sinal, um risco muito grande que essa pessoa ela vai cauterizando a sua vida, né? Ou seja, o pecado já não afeta mais essa pessoa, já não incomoda mais. E essa é a diferença nossa que servimos a Deus para as pessoas que não servem a Deus, porque todos nós pecamos, isso é fato. Agora, quando nós pecamos em certos pecados, a gente se sente incomodado, aquilo tira a nossa paz, né? Porque há um Espírito Santo na nossa vida que o adjetivo diz, ele nos santifica, ele é santo. Então o pecado e a santidade são coisas opostas. E aí quando a gente peca e esse pecado ele não incomoda mais, é um mau sinal. Mas quando a gente sofre quando peca, isso é um bom sinal. Quando a gente se entristeza quando peca, isso é um bom sinal. Quando a gente chora, quando a gente sente a dor, né, a angústia quando peca, isso é um bom sinal. É sinal que Deus está trabalhando na nossa vida, continua nos santificando. Então, mesmo nos pecados que nós cometemos, há um processo de Deus na nossa vida, não tem? Porque assim, irmãos, tem pessoas que pensam assim: nossa, decepcionei Deus. Como assim? Deus então ficou surpreendido com a gente? Não pensei que esse meu filho, a quem eu confiei ministério, dom, fosse me decepcionar desse jeito. Como assim? Deus já sabia, irmão, tudo que a gente, né, ia cometer, fazer. Ele nos escolheu pela sua bondade, misericórdia, compaixão, amor, por Ele mesmo. O amor é unilateral, vem de Deus sem reciprocidade nenhuma. Esse é o amor de Deus. É quando, Senhor, me perdoa porque eu decepcionei o Senhor. Não, eu já sabia, meu filho, que você ia cometer tudo isso. Tem umas coisas que você nem sabe. Se eu falar agora, você vai negar, vai falar que não vai fazer. Não é? Você vai me negar, Pedro. Eu? Jamais. Todo mundo aqui pode. Eu não. Nós somos Pedro, né? Não, você vai me negar. Você vai desculgar no canto 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Eu não, Senhor. Eu vou contigo até a morte. Eu sou fiel. Jamais. Todos aqui podem te negar. Todo mundo está caindo no pecado. Todo mundo está desviando. Todo mundo... Mas eu não, Senhor. Eu sou fiel. Tu sabes do meu coração. Conheces a minha sinceridade. E Deus falou assim: oh, meu Deus do céu. Deus falando para Deus, tá? Trindade. Deus falando lá, meu Deus do céu. Entendeu aí, né? Então, eu tive que sair aqui. Então, nós somos Pedro.
Então ninguém decepciona a Deus. E aí Davi, é interessante que ele peca, ele começa aqui, o verso 5, eu parei no 4, olha o 5, do Salmo 32. Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Esse selá, depois a gente vai ver o que é, tá? Porque de todo aquele que é santo, orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não te chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas na angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos que sois retos de coração. Davi, então, ele está relatando uma experiência da sua vida, está passando uma instrução através da música, através do salmo. Então, todos os salmos que apareceram, Masquil é um salmo, é uma música que tem uma característica de instrução, tá? De ensinar, e é o que a gente precisa bastante nas nossas músicas, né? Coisa que seja edificante, instrutiva, tem deixado a desejar. Uma dúvida, o salmo, ele sempre é entoado num templo, num lugar de adoração, ou é algo que de repente no íntimo da adoração era de repente anotado por alguém? Porque assim, eu estou deduzindo aqui como é que era o texto, né? De repente está louvando lá, está salmo um dia, não sei se essa palavra a ser usada, mas aí a pessoa tinha que estar no templo para fazer isso, tinha que estar num lugar específico? Não. Pelo contrário, a gente vê em muitos salmos, inclusive de Davi, ele está no campo, ele relata experiências que ele está pastoreando ovelhas, Salmo 23, famoso, né? Então, na verdade, esses salmos são compostos, na grande maioria das vezes, nas realidades das pessoas no seu cotidiano, nas suas experiências, seja lá na Miriam, atravessando o Mar Vermelho, junto com Moisés, né? Seja lá no combate contra alguns inimigos, na guerra e tal. Então isso, Joali, na verdade, é porque a gente tem essa questão assim de hoje, se canta onde se canta? Se canta no ajuntamento, na igreja à noite, no período lá, né, que se tem. Não, irmãos, a vida do hebreu, a vida do judeu era uma adoração diária, contínua, e no seu dia a dia, nos seus afazeres, eles adoravam. Não que não havia os dias, não que não havia os locais, havia tudo isso, mas isso não era a limitação, isso não eram os locais onde eles reservavam para isso, eles faziam isso na vida, coisa que infelizmente nós cristãos, o que nós fizemos? Nós pegamos a proposta da adoração a Deus e, primeiro, quando a gente fala em louvor, o que se entende? O pastor, quem está dirigindo, não, vamos louvar a Deus. O que a gente entende? A música, né? Vamos cantar, não é? Não é isso? Vamos cantar? Então a gente sempre relaciona louvor unicamente à música, e não também, só, não. Aí que é a questão. Então o louvor e a adoração. A adoração, ela contém o louvor. O louvor precisa ser através da adoração. Só que a adoração é uma coisa, louvor é outra. Só que essas coisas, tanto o louvor quanto a adoração, elas não se limitam a esse espaço. E nem sempre através de música apenas. Também, mas de outras formas de louvores. E o que a gente fez? Então a gente pegou, sempre relacionando louvor com música, que é uma limitação que a gente faz, né? E sempre relacionando adoração como um ato externo em um ambiente adequado. E o Novo Testamento, principalmente, ele fez com que isso, essa proposta, que nem do Antigo Testamento ela fosse desmontada na vida do cristão. Por quê? Porque havia sim um templo também, né? Mas havia um templo, que era o templo de Jerusalém. Fora daquele lugar, por exemplo, você não podia fazer orações que tinham diárias, tinha 3 orações diárias,
Isso a gente vê na lei de Moisés, né? A gente vê 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Os semelhantes são os muçulmanos que fazem isso. Então havia um lugar que era o Jerusalém, o templo lá quando foi construído. Isso em dado momento, depois da construção, a gente está falando disso aí bem lá para frente, não lá na época de Moisés, por exemplo, não existia. Na época de Davi não tinha templo, né? Então era um tabernáculo que era aquele templo ambulante, montava e desmontava e tal. E o que acontece? Então o Novo Testamento vem desmontando tudo isso. Não existe mais lugar, não existe mais dia sagrado, não existe mais sacerdote, gente, né, que seja especial, não existe mais toda essa lógica da religião. Isso tudo foi desmontado. No capítulo 4 de João, a gente vê Jesus falando isso. Uma mulher chamada samaritana, ela viu que Jesus era profeta. Então percebeu que ele era profeta, né? Se é profeta, eu vou perguntar logo uma dúvida teológica. Então, os nossos pais dizem que a adoração é aqui nesse monte de Gerizim. Mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Onde é, Senhor, que nós devemos adorar? Olha a pergunta. Onde é o local sagrado onde se deve adorar? Jesus disse, nem nesse monte, mulher, nem em Jerusalém. Porque a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Perceba que é uma condição e não a geografia. Senão Jesus teria falado no templo, no monte, né? No lugar. Ele falou em espírito, em verdade, porque o Pai é espírito. E importa os que o adorem em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Então nós adoramos a Deus na vida, inclusive também no templo, inclusive também nessa parede, nessas paredes, que teimosamente nós chamamos de igreja. Por que teimosamente? Porque não é igreja. A gente saiu daqui, isso aqui é o quê? Um salão. Só a igreja porque nós estamos aqui e reunidos em nome de Cristo. Se a gente estivesse fazendo outra coisa aqui, se fosse, sei lá, uma palestra de Renaudet, não seria igreja, mesmo se tivesse os crentes. Nada contra, é só um exemplo que eu dei. Se tivesse, sei lá, um curso do Sebrae aqui, mesmo que fosse os crentes, não era igreja, porque a proposta não era em nome de Cristo. Então, se a gente se reunir ali na esquina, 2 ou 3 em nome de Cristo, ali é a igreja, não é? Aqui também se for essa proposta, mas deixa de ser se não tiver essa proposta. O que eu quero dizer é o seguinte, é que a adoração, no Novo Testamento principalmente, ela é colocada como um estilo de vida. A pessoa, como ela vive, ela é um adorador e ela adora. Agora, através da música, sim, também. Pode ser num espaço como esse? Sim, também. Pode ser numa casa? Sim, também. Pode ser numa praça? Sim, também. Então a gente não pode limitar essas coisas, né? Então essa é a questão. Eles eram feitos na espontaneidade da alma. Os Salmos fala conosco por causa disso, porque fala da expressão da alma. E a alma do ser humano é a mesma, irmãos. Desde Adão até, não mudou nada. Nada. Por isso que quando a gente lê a Bíblia, ou os Salmos, né? Ou qualquer livro da Bíblia, mas já que a gente está falando de Salmos, você lê os Salmos, você fala assim, nossa, é o que a minha alma precisa, é a angústia da minha alma, é a expressão da minha alma, é a gratidão da minha alma, né? É a mesma do salmista, mas a gente está falando de uma pessoa que viveu há 3, 4 mil anos atrás, em outro contexto. Mas como pode ser, né? Como pode ser aquilo que diz respeito a mim? Porque era a alma de Davi, a mesma alma minha, André. Não tem diferença. Que diferença tem de Davi para mim? A diferença é que ele não conhece tecnologia, conforto, não é verdade? Esse estilo de vida doido das metrópoles. O que mudou é isso. Mas a alma do homem é a mesma, desde o Adão caído até hoje. Se tiver 2 mil anos, daqui 2 mil anos vai ser a mesma. A necessidade, a carência, a demanda é a mesma. É por isso que a Bíblia fala com o ser humano, independente do seu contexto, da sua cultura, de onde estiver. Falou com o Abraão, fala comigo também, porque Abraão sou eu. Eu sou Abraão e Abraão sou eu, né? Porque esses homens aqui, eles não têm nada de diferente de nós todos. Eles têm a necessidade que nós temos. Então, amados, vamos lá. O másquil, eu nem queria prolongar tanto assim no comentário, né? Só rapidinho para a gente pegar e depois a gente vai desenrolando. Vocês estão anotando aí? Mismo é um termo. Másquil quer dizer
um salmo didático, mictão, M-I-C-tão, mictão. O salmo 16 é esse mictão, quer dizer que é um salmo áureo, né? De ouro, a ideia de expiação de pecados. Olha o salmo 16, para dar o exemplo. Esse salmo aqui também diz que é um salmo de Davi, né? Tanto esse quanto o 58, tá, irmãos? Eu vou até acho que pegar o 58, que deve ter um pouco mais de informação aqui. Vamos só entender esses títulos, depois a gente vai trabalhando outras coisas. Porque o 58 eu não sei na Bíblia de vocês, na minha tá lá. Mictão de Davi. Tá, de vocês aí também tá? Tá, irmã Amanda aí? Achou o 58? Mictão de Davi, não tá? Então, mictão de Davi para o cantor mor. Olha, sobre altachete. A gente até vai ver essas expressões aí. Quem é esse cantor mor? O que é esse altachete e tal. Então, esse salmo, ou todos os salmos que tiver esse mictão, ele vai ser um salmo que ele vai ter uma ideia de expiação de pecado. Ou seja, a pessoa que compôs ele numa confissão de pecado. Tá certo? Nesse teor aí. Aí vamos ver outro termo que descreve a característica da composição. Sigaion, que seria o Salmo 7, por exemplo. Salmo 7, está lá também, um subtítulo pequenininho, escrito Sigaion de Davi. Não está aí? Sigaion de Davi, que cantou ao Senhor sobre as palavras de Cushi, benjamita. Então, o que é Sigaion? Seria mais ou menos o canto de um peregrino, né? Canto de um peregrino, um canto suave. Esse é o significado desse termo Sigaion. O Abacuque, capítulo 3, verso 1, irmãos. Abacuque, se vocês conseguirem achar o livro de Abacuque. Vamos abrir Abacuque. Livro do Abacuque. Porque vocês sabem que não é só nos Salmos que tem as músicas, né? As músicas, elas estão em vários textos da Bíblia. A gente vê em todo o Antigo Testamento, Novo Testamento, passagens que são músicas, especificamente foram escritas em forma de música, tá? E Abacuque é um deles. Primeiro, Abacuque, ele era um músico, era um profeta e era músico, né? Então, o Abacuque capítulo 3, verso 1, se não me falha a memória, inclusive vai estar escrito oração de Abacuque em forma de canto, ou sob, né? Não é isso? Oração de Abacuque em forma de canto, é assim que está? Sigionote. No Abacuque 3:1, o seu está aí, Sigionote. Olha, já tem uma expressão aqui que a gente vai falar daqui a pouco, que é o cigaio, né? Apesar que o Sigionote vai ser, na verdade, outro significado. O Negnote, né? Negnote. Sigionote é outra coisa, mas daqui a pouco eu falo também disso aí. Mas o que eu quero pegar do Abacuque é que esse capítulo 3 é uma música, tá certo? É uma música, ele está cantando, tanto é que no final do capítulo, verso acho que é 17, 18, 19, né? Que ele vai dizer que está cantando sobre os seus instrumentos de música, não é isso? Ou com os instrumentos de música. Então o capítulo 3 de Abacuque é uma música também, tá? Agora o que eu acho interessante é isso, oração de Abacuque em forma de canto. Ele estava cantando, mas a sua música era uma oração. Olha que experiência interessante, eu orar a Deus cantando, né? Coisa linda. Então é isso que ele estava fazendo. Quer dizer, eu não sei se ele estava cantando, orando, ou orando, cantando. Essas coisas se confundem, né? Aliás, eu acho que o nosso canto deve ser uma oração, deve ser em forma de oração. Isso eu acho interessante. Toda a expressão nossa de adoração e louvor é preciso ser direcionado como uma oração. Tudo, irmãos. Então eu acho interessante que aí está o Abacuque, ele expressa isso. Ele estava orando, só que a sua oração era uma música. Então ele estava cantando, mas o seu cântico era uma oração. Percebe? Que não dá nem para separar uma coisa da outra. Então quando a gente canta, deveria ser também uma oração nossa. Então nós deveríamos cantar de uma forma consciente.
e aquilo que a gente fala deve ser a expressão do coração, não da boca para fora, irmãos. Né? A gente vê a igreja cantando, aí se a gente fosse avaliar um por um, se fala, mas será que esse irmão está disposto mesmo a fazer isso aí que ele está dizendo? Será que ele está sentindo isso no coração mesmo? Né? Deus, ele olha assim. Eu nem vou falar que eu acho que Deus pensa, eu acho que Deus pensa quando vê a gente cantando. Talvez Deus fale assim, nossa, quanta hipocrisia, todo mundo cantando, não sente nada, não deseja nada, não quer nada, né? E a gente canta sobre o perdão, a gente canta sobre a própria adoração, a gente canta sobre a entrega, sobre a renúncia, sobre o desejo de fazer isso e aquilo. Oh Senhor, vou ser fiel ao Senhor, custe-me o que custar. Não está disposto a fazer nada, irmão. Como que a gente pode declarar tanta coisa assim? E aí toda a nossa música deveria ser uma seriedade de estar falando com Deus em oração, não é? Porque toda oração, inclusive, que a gente faz, se não for do sentimento do coração, para Deus não vale nada. A gente é ensinado, olha como nós somos ensinados na oração. Primeiro você tem que pedir perdão a Deus. Não, pedir perdão? Não, adorar a Deus, né? Já passaram alguma coisa assim para vocês? Não? Já ouviram alguma coisa assim? Naipe? Quando você for orar a Deus é o seguinte, primeiro adora a Deus, tá? Adora a Deus, Senhor, soberano e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, magnífico, magnânimo e tal, e usa umas palavras que, né? E tal, que nem sabe o significado, mas vai lá, exaltando Deus, tu és lindo, santo, soberano, Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores e tal. Então, a primeira coisa é adorar a Deus, né? Exaltar a Deus. Segunda coisa, pede perdão. Então pede perdão, pede perdão pelos pecados e tal. E aí depois de pedir perdão, agradece ao Senhor, obrigado Pai, sou grato Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem me concedido. Louvado seja o teu nome por tua bondade. Senhor, nem mereço tanta coisa assim. É muita bênção para pouca prova. Aí vai orando, agradecendo a Deus. Por último, aí você vai e pede. Você já fez o quê? Já massageou o ego de Deus, né? Já ali acertou as contas com Deus, confessou os pecados, já agradeceu hipocritamente, que não está grato a nada por um monte de coisa. Aí depois você faz o quê? Pede. Porque a finalidade da oração é pedir. Mas para pedir a gente precisa assim ter aquela conversa, entendeu? Para ver se embrulha Deus. Não é mais ou menos assim no que a gente faz? Olha que coisa horrível, né? E Deus olhando assim fala, mas como pode? Tanta hipocrisia, tanta falsidade, não me adora, não me conhece, né? O que ele quer de mim no final é o quê? É aquilo que Satanás disse para Deus. É em vão que eles te buscam? É em vão que eles te adoram? É em vão que eles não desviam? Não, o Senhor cerca eles de bênção, é por isso que eles gostam do Senhor. Olha só, coisa terrível, né? Então Satanás ele tem razão a respeito de muitos crentes aí que dizem que adoram a Deus. É porque eles querem no final aquilo que Deus pode dar, não é o que Deus é. Eles não se relacionam com Deus pela consciência de quem Deus é, e sim aquilo que Deus pode fazer em seu favor, porque no final de tudo a gente vai pedir. Né? Então está tudo errado primeiro que não tem ordem, primeiro que oração é a expressão da sinceridade do meu coração. É por isso que a gente vê nos Salmos, a gente vê assim, Senhor, quebra o maxilar dos meus inimigos, arrebenta os seus dentes, atravessa-me pelo meio. Tem uns que até desejam orar assim em relação a alguns outros, né? Mas não que isso seja provado, tá, irmão? Uma coisa é o cidadão orar, outra coisa é Deus falar, está no centro da minha vontade de oração. Mas, né, cuidado. Já vi pior. Já vi oração pior. Tem pior, lógico que tem, meu irmão. Já vi assim, oração assim, mata Deus, pega Deus, faz justiça. Abre a cova, lógico que tem. Fulmina, manda o raio. Isso é mais macumba do que oração, né? É sério, é mais feitiçaria do que, né? Bruxo, isso não é crente, é bruxo. E existe aqui, então, na verdade, as expressões da sinceridade. Deus gosta disso. Deus gosta dessa questão de falar, Senhor, eu estou decepcionado com o Senhor. O Senhor me iludiu. Eu pensei que o Senhor falou um negócio e está fazendo outro agora. Quem falou isso? Jeremias. Irmãos, a sinceridade desse povo nos assusta, porque a gente é treinado a ser hipócrita.
a representar, né? A chegar assim, atuando como um ator, como um hipócrita, cheio de máscara. A gente é ensinado a ser religioso. Religioso é assim, né? Ele vem com aquela capazinha de humildade, né? Aquelas palavras assim doces e tal, aquele negócio assim, você olha a aparência e fala, nossa, quanta piedade, né? Quanta gente quebrantada. E Jesus diz, não, isso é só aparência. Só aparência, aqui é um sepulcrozinho caiado, lá dentro só tem coisa morta, né? Se vê o que tem lá é defunto, não tem vida. Então, mas a aparência é esse negócio bonitinho, né? A gente levanta a mãozinha, treme, os lábios. Não é mais ou menos assim, não? E lágrima desce, só que a lágrima de crocodilo muitas vezes. A gente sabe que é representação de Deus muito mais. E aí a gente vê aqui que aqui há nos Salmos a expressão a sinceridade, eles falam mesmo. Não é porque fala que Deus está provando tudo. Aqui é a questão, né? Isso que é interessante. Mas há lições para nós aqui nessa expressão da alma, essa sinceridade que a gente tem que expor para Deus. Que adianta, irmão, a gente chegar para Deus, fazer uma oração, mas um coração totalmente diferente, como se Deus não soubesse, né? Ô Senhor, eu te adoro, Senhor, o Senhor é lindo, e no coração tem um monte de coisa lá, dizendo, Senhor, mas o Senhor bem que podia ter me abençoado o negócio, por que o Senhor não fez isso? Né, irmão? Lá no fundo do nosso coração tem uns pensamentos assim, tem uns desejos assim, né? É todo mundo, só que a gente é hipócrita. Deus falou assim, mas por que ele acha que pode me enganar? Com palavras. E Deus foi condenando, inclusive, em muitos trechos da Bíblia, muitos momentos de Israel, Deus dizendo, mas o que vocês falam, Isaías, né? Está escrito isso, o que vocês falam com os lábios não condiz com o coração, porque o coração de vocês está longe de mim. As festas que vocês fazem, para mim as músicas chegam como um barulho, como um estrondo. Eu não me agrado nada disso. Essas festas, esses ajuntamentos, para mim, isso não vale nada, é perda de tempo. Olha, irmão, Deus falando, não exatamente com essas palavras, mas o teor é esse, né? Então a gente vê Deus exortando o povo, dizendo, vocês estão fazendo tudo de uma forma religiosa, eu sou Deus, eu sei de tudo, eu sou onisciente, eu conheço o coração de vocês, não só o coração, mas a vida, né? Então não adianta esse negócio de se juntar no templo, de cantar música bonitinha e tal, mas a alma está daquele jeito lá. Então a gente vai aprender isso aqui com o Salmo também, né? Essa sinceridade. Tem outro termo chamado Tehilá, que é o Salmo 45, por exemplo. Tehilá é T-E-H-I-L-A, tá? Tehilá. O Salmo 45, que eu acho lindo esse salmo, muito bonito. O salmo aqui é fenomenal. Que diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, falo no que eu tenho feito no tocante ao rei, e a minha língua seja a pena de um destro escritor. Olha como começa, que coisa linda, né? Mas percebam que, apesar de ser um hino, aqui que é o significado de Tehilá, o significado é hino, tá? É um hino. Mas tem um subtítulo lá, ó, másquil, né? Ou seja, o másquil é o que a gente aprendeu? Um salmo de instrução didática, né? Cântico de amor para o cantor mor entre os filhos de Corá sobre Sozanim. Então a gente percebe que o título aqui ele vem trazendo um monte de informação sobre esse salmo. Primeiro é o másquil, é um salmo que tem instrução. Segundo, é um cântico de amor, ou seja, era um salmo que deveria ser cantado numa cerimônia de casamento. Olha só que coisa interessante, né? Para o cantor mor, é que esse salmo era dirigido ao maestro, que é o cantor mor. Entre os filhos de Corá, né, era cantado ali nessa nesse grupo, né, dessa família de músicos. E o Sozanim aqui, e ainda era outra informação que eu não me lembro direito, mas a gente vai ver lá na frente, tá? Então a gente percebe que esse salmo ele tem essas informações aqui, tanto o 45, irmãos, quanto o 90 também. É esse mesmo aspecto, é o Tehilá. E é o salmo mais antigo que tem na Bíblia, né? É o Salmo 90, que é a oração de Moisés. Então esse é o Tehilá. Na verdade é uma pequena diferenciação, né? Tefilá, né? Mas é um salmo de oração. Esse salmo especificamente é uma oração, é um direcionamento
a Deus, mas em forma de música, como Abacuque fez, mas é oração. E a oração de Moisés, né? É o mais antigo que tem. Então eu acho que aqui, irmão, encerra a questão dos termos que indicam o caráter da composição. Depois no intervalo eu vou então falar para vocês outros termos aqui que vão denotar